Vou gravar para as meninas. Teacher wrote a new activity there on the system. Cadastrei uma nova atividade lá no sistema. It's for Monday afternoon. Vocês têm até segunda à tarde, ó, para entregá-la. Page 96 e 97. São as pre-readings do texto, as páginas de pretexto. E elas são muito tranquilas. Na page 96, na página 96, we have to unscramble the words. A gente tem que desembaralhar as palavras. E para isso é só a gente escutar esse áudio 45. Então a gente entra aqui, vai em bimestre 1, B-Program, e 2, Our World. E aí vocês procuram o áudio correspondente, né? Ó, todos os áudios estão aqui, é só vocês clicarem. No caso aqui é o áudio 45. Vocês vão tocar o 45 e eles vão falar a palavra desembaralhada. Mas tem algumas aqui que são muito fáceis, né? Tipo greenhouse effect, float, temperature, possible, muito, muito fácil. Aí vocês vão escutar o áudio 46, que é um diálogo entre o Stuart, Alice e o Charlie. E aí vocês vão completar esse diálogo com essas words, com essas palavras. E aí, por isso que vocês não scramble elas, por isso que vocês desembaralharam. Então, vocês vão escutar o áudio 46. Isso na página 96. Ficou alguma dúvida dessa page aqui? Não. Na page 97, na página 97, o que vocês vão fazer? Vocês vão escutar e escrever as palavras que vocês ouvem. Por exemplo, é o áudio 47. Então, vão tocar uma palavra, vamos supor que ele fala global, né? A gente escreve global aqui. Então, a palavra que você escutar, você vai escrever aqui. Essa é a página 47, 97. Muito fácil. Então, só esses dois exercícios é o homework, very easy. E aí, nós chegamos hoje no texto. Que a gente... outra dica, ó, pessoal, aquelas palavras também estão aqui, ó. Ok? As palavras da página anterior estão aqui, ó. Então, para vocês escutarem, é uma boa dica para vocês darem uma olhada aqui. A gente vai ver uma historinha muito legal chamada Any Given Sunday. Não é Any Given Sunday, não. Any Given Sunday é um ótimo filme sobre futebol americano, mas não é Any Given Sunday. It's Any Given Summer. É um verão qualquer, né? E a história do Charlie, é muito legal a história dele, é about traveling with the family, traveling through your dreams, viajando para os sonhos, e a gente vai escutar ela junto. Então, como sempre, o áudio vai estar nos dizendo, áudio 49, nós vamos parando a cada página e falando um pouquinho sobre isso. Elo is on the house. Hello, Elo, good afternoon. Oi! Eu acabei de explicar a página 96 e 97. Se você perdeu a explicação da 96, depois você assiste lá a aula no YouTube, tá bom? Mas é tranquilo, é só você desembaralhar algumas palavras e depois encaixar elas nas frases. Então agora a gente vai começar a ouvir o texto. Track 49. Any given summer. Charlie ran as fast as he could to catch the postman as his mother shouted, "The mail is here!" He had been doing so all week long. His mother considered it a little weird, but paid no special attention, for Charlie usually did strange things. He opened the door and ran anxiously towards the mailbox. There it was, a large yellow envelope with his name printed on it. Mr. Charles W. Rogers, 243 Orchard Avenue, Boulder, Colorado. Yep, that's me, he thought. He examined the envelope carefully before he even dared open it. It was Saturday, so he was not in the middle of the usual rush to go to school. While he was considering whether to open the envelope or wait a bit longer, he thought about his father's plans for the summer. A few weeks ago, his father had announced to his family they had just won the most amazing trip ever. A cruise in the Mediterranean. They would visit more than 10 European cities, and the trip would last 4 weeks. Isn't it great news? His father asked. There was this contest at the firm, and I won.
We won! And he finished, "Get ready, family. We're leaving on June 20th. Spending the summer with his little sisters and parents wasn't exactly what Charlie had always dreamed of, but it was good enough. He would get the chance to visit Europe, which at the moment was completely out of his reach. He was about to open the envelope when he remembered his... Let's stop a little bit. Vamos parar um pouquinho. Depois a gente volta um pouco para a gente ler. Mas vocês viram uma história bem legal, né? Que é uma história de um adolescente em high school, he wants to travel, ele quer viajar. E aí tocou a campainha da casa dele e ele falou, the mail is here, né? O correio chegou, a correspondência chegou. Por isso, pessoal, que e-mail é e-mail, que mail é correspondência. E-mail é correspondência eletrônica. Electronic mail, então correspondência eletrônica. Então, ele estava esperando o correio pela semana inteira. A mãe dele achou que era um pouco estranho, mas ela não deu muita atenção, porque o Charlie às vezes fazia essas coisas estranhas. Ele abriu a porta e correu rapidamente em direção à caixa de correio. E lá estava um grande envelope com seu nome marcado lá. Mr. Charles W. Rogers, 243, Avenida das Orquídeas, Boulder, Colorado. Eu tenho um tio que mora em Boulder. É bem legal, é no meio das montanhas, o Colorado é bem frio. Se alguém já assistiu aquela série Everwood foi gravado lá em Boulder. Sim, sou eu, ele pensou. Ele examinou o envelope cuidadosamente antes de abrir. Era um sábado, então ele não estava com pressa para ir para a escola. Quando ele estava considerando abrir o envelope, ele esperou um pouquinho mais. Ele lembrou dos planos do pai dele para o verão, ou seja, esse envelope tinha alguma coisa a ver com os planos dele do verão. Mas ele lembrou que algumas semanas atrás, o pai dele anunciou para a família que eles acabaram de ganhar o melhor concurso de todos, a melhor viagem de todos, um cruzeiro no mar Mediterrâneo. Imagina que legal? Eles visitariam mais de 10 cidades europeias e a visita ia demorar por várias semanas. Não é ótima notícia? O pai dele perguntou. Teve esse concurso na firma e eu ganhei, nós ganhamos. Ele ainda terminou dizendo, se preparem, a gente está indo dia 20 de junho. Lá nos Estados Unidos, as férias de verão começam no começo de junho. Então é junho, julho e agosto, são 3 meses de férias. Então aí, nesse caso, eles estavam indo em junho, dia 20 de junho, né? Ficar no verão com suas irmãs pequenas, os pais não eram o que o Charlie tinha sonhado, mas estava bom, principalmente porque ele teria uma chance de visitar a Europa, né? Então, era isso que era o plano A dele. Só que o envelope podia mudar tudo isso, e é isso que a gente vai começar a ver na página 100, na página 100. Então, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês. And the trip would last 4 weeks. Peraí que eu voltei Isn't it demais. great news? His father asked. There was this contest at the firm, and I won always dreamed of, but it was good enough. He would get the chance to visit Europe, which at the moment was completely out of his reach. He was about to open the envelope when he remembered his science teacher, Mr. Jacobs. One morning after class, he had told Charlie, "Listen, I have just received an invitation for a summer course at Michigan State University. It has one of the best programs for environmental studies." And he continued, "Anyway, I thought you might be interested in taking a summer course in Michigan." Michigan? Charlie asked. Actually, the course consists of 2 parts. 2 weeks are offered in Michigan at the university, and the following 2 weeks will be offered in Brazil. He closed with great enthusiasm. Brazil? But Mr. Jacobs, that's about 1,000,000 miles from here. I know it's far away, but it's a lifetime opportunity to study and visit such an interesting place as the Amazon jungle. And he continued, "Did you know the Brazilian government has set very interesting environmental policies in order to slow down global warming and climate change?" To be honest, Mr. Jacobs, all I know about Brazil is that it's really far and that they have the most amazing rainforest I've ever heard about. Mr. Jacobs couldn't hide his enthusiasm. "You're right, Charlie. It's the best place on Earth you can visit to study ecology. Isn't that your main interest?" "Well, I do like ecology,
and I am certainly interested in global warming. However, I am not sure it's a very good idea. Don't worry, just sign this application form and I will fill it out for you. You might not even get the scholarship. There's a large list of applicants, he added. You're right. What can I lose? I might not even be chosen. By next Monday, Charlie had completely forgotten about his conversation with Mr. Jacobs. However, his father's news about the dream vacation brought back the Brazil issue to his memory. Alone in his bedroom, he kept watching the yellow envelope. He had no idea what it contained, and he had no idea what or how he would tell his father about it. He finally dared tear open the envelope very carefully. There were a couple of brochures about Michigan State University and a letter. Dear Mr. Rogers, we are happy to... Então, aqui ele nos conta o que aconteceu, né? Ele estava na aula, ele lembrou que ele estava na aula de ciências com o Mr. Jacobs, e o Mr. Jacobs falou sobre um programa na Universidade de Michigan, que era um dos melhores programas sobre estudos ambientais, né? E aí ele ficaria no verão fazendo esse curso de verão lá na Universidade de Michigan. E aí o professor ainda falou que é duas partes, né? Que ia ser primeiro em Michigan, depois eles iam para o Brasil, né? E aí ele ficou muito interessado, porque ele nunca tinha pensado em ir para o Brasil, né? Então eles iam lá para o Brasil estudar as questões de aquecimento global, da floresta amazônica, né? E só que daí tinha um problema, né? O Charlie tinha até esquecido esse concurso, mas quando o pai dele anunciou que eles iam para a Europa a passeio, ele falou: nossa, mas e agora, e se eu passo nesse concurso, e agora, né? Então, quando ele pegou o envelope, ele abriu e tinha algumas brochuras dentro, né? Alguns papéis, brochuras, e uma carta. Brochuras, acho que é aqueles negócio de prender na roupa, né? E uma carta. Então, vamos ver o que continha nessa carta agora na page 101. Inform you that you have been accepted in our summer junior program. As you may know, the summer program includes 4 weeks of classes, 2 of which will take place here in Michigan, and 2 more which will be offered in the amazing city of Manaus, Brazil. Enclosed, you will find the list of documents we require you to send and a separate sheet of instructions you have to follow in order to get registered in the course. We look forward to hearing from you. Sincerely, JT. Not only had he been accepted for the summer program, but he had also been offered a scholarship to be able to afford it and a very attractive possibility to join the bachelor's degree in environmental science program, one of the most famous in the country. Oh God, he thought, what am I going to do? Boy, you look worried. What's wrong? It was Julie, Charlie's best friend. They had met when they were little children and had continued to be close friends. They shared their most beloved hobby, mountain biking. They also shared their greatest interest, ecology. Together, they had started recycling campaigns at their high school. Julie was part of the leadership program, and there she was devoted to promote sustainability among her peers. Both of them had a very special interest in nature and environment. When they went mountain biking, they really enjoyed the mountains and outdoor life. They were continuously looking for alternative ways of recycling, and what was most important, they were always promoting new nature-friendly ideas around their community. Definitely not usual stuff for a couple of 16-year-old high school students. That was what Mr. Jacobs had written in his recommendation letter. If he could, he would have also recommended Julie, but she was not really interested in science. She was interested in law, and the summer program was directed to science students. Look, Charlie answered as he handed her the letter. Oh my God, Charles, this is absolutely awesome. It is, he muttered. And what? What's with that long face? Aren't you delighted? I haven't told Dad yet. So? Come on, Jules. You know my father. Bom, e aí então, quando ele abriu a carta, estava lá dizendo, né? Querido Mr. Rogers, a gente está feliz em informar que você foi aceito, você vai ficar 2 semanas aqui, depois vai para Manaus, no Brasil,
E aí manda também os documentos que ele vai precisar, né? E o Mister Rogers, o professor de ciência, sempre achou que o Charlie ia dar certo um dia, trabalhar com ele. O Mister Rogers é o pai do Charlie, né? Então o Mister Rogers não é professor de ciência, não, falei errado, desculpa. O Mister Rogers, o pai dele sempre achou que o Charlie ia trabalhar com ele. Mas, infelizmente, o Charlie não gostava de advocacia, né, de lei. Então, ele estava pensando mais em montanhas, em florestas, oceanos. E não só ele tinha sido aceito nesse programa, agora ele tinha a chance de pegar uma bolsa, né? Em algum programa de ciências de meio ambiente. Lá em Michigan, um dos melhores do país, mais famosos, né? E ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí o melhor amigo dele viu, ele falou, o que está acontecendo? É porque você está estressado, né? E aí fala que eles eram melhores amigos, que juntos eles também tinham as mesmas ideias de sustentabilidade, de liderança, de reciclagem. Então eles se davam bem, os dois, né? E não era muito comum para estudantes de 16 anos ter esse tipo de ideia, né? Eles eram bem avançados. E aí o Mister Jacobs, que é o professor de ciências mesmo, tinha até escrito isso na carta de recomendação, quando ele era aplicado, né? E aí tá falando sobre a Julia, acho que é a irmã dele, né? Que ela é mais focada em direito, né? E aí o Charlie mostrou para ela a carta, né? E ela falou, nossa, isso é incrível, né? E aí falou, mas eu tô assustado com meu pai, não sei como ele vai reagir, né? Você conhece meu pai, então vamos ver o que acontece aqui. Acho que ela não é irmã dele, não, ela é amiga dele, mas ela é interessada no trabalho do pai dela, do pai dele, para nossa de lei. Então vamos ver a página 102 agora. I know your father, and I know he's not dumb, she replied. Yeah, right. You say that because you would like to work with him. Mr. Charles W. Rogers Sr. was one of the most respected lawyers in the city. He was not rich, but his firm was known for having credibility and commitment. It was a very respected law firm in town, the one which Julie would like to work for someday. Mr. Rogers had always thought Charlie would work with him someday. Unfortunately, he had not noticed his child was not interested in law at all. His head was elsewhere, in the mountains, the rainforests, or the oceans. Charlie knew that he would not accept his studying science easily. Besides, he had been planning the family's vacation in Europe for weeks. Charlie was terrified. He loved his father very much, but he didn't know what to expect. You'd better talk to him really soon, Julie said. You don't have much time to complete the application papers, and you need him to sign. I know. I have to go. I've got a class in 5 minutes. See you at lunchtime? Julie said as she turned around and left Charlie sitting on the bench. Yeah, see you there, he answered. Good morning, Charlie. Any news yet? Professor Jacobs greeted Charlie as he entered the science lab. Actually, Mr. Jacobs, I got this envelope last Saturday. I don't know what you wrote in that. Ah, não, ainda tá terminando. Parei, desculpa. Application, but I was accepted, Charlie said with a forced smile. Hey, really? That's great. Bom, e aí, então, o que aconteceu? A Julie, que era a melhor amiga dele, né, então, né, falou, não, eu conheço seu pai, ele não é burro, ele vai adorar, né, ela replicou. Ela falou, não, você está falando isso, você gostaria de trabalhar com ele, né, porque ela gosta de advocacia. Aí eles explicam que o Charles W. Rogers Sr., né, que é o pai dele, o Charles, tem um dos mais respeitados escritórios de advocacia lá da cidade deles, né? E a Julie queria trabalhar lá com eles um dia. Já o Charles, que é o próprio filho, não quer trabalhar, né?
E o Mr. Rogers sempre achou que o filho ia trabalhar com ele. Infelizmente, ele estava mais focado nessa área de montanhas e tal. O Charlie sabia que ele não ia aceitar que ele estudasse ciências facilmente. Ainda mais que ele tinha planejado a viagem da família para a Europa por semanas. E o Charlie estava com muito medo, né? Ele amava o pai dele, mas não sabia o que esperar, né? E a Jill falou, não, mas você tem que falar com ele logo. Né? Ele falou, não, eu sei, eu vou. E aí o professor Jacobs, então, perguntou para o Charles, tem alguma novidade? Ele falou, eu achei o envelope no último sábado, recebi, né? Eu não sei o que você escreveu naquela aplicação, mas deu certo, eu fui aceito. O Charles com um sorriso meio forçado, assim. E aí ele falou, nossa, isso é ótimo. E o que você disse para eles, né? Você aceitou? Não aceitou? E aí, agora a gente vai ver a continuação dessa história aí. Ops, o que aconteceu aqui? Dá um probleminha. Deixa eu voltar aqui. Meu mouse enlouqueceu. Aí. Aqui. What did you tell them? Well, to be honest, I did write a recommendation letter. I told them about your interest in sustainability and environmental issues. Oh, that. Why? Aren't you happy, kid? If I were you, I'd be delighted. I have always wanted to go back to Brazil. So, you've been there? Charlie asked. I have, many years ago, when I was a student. It's a wonderful place. And you are going to see the Brazilian rainforest, the most important in the world. He was so excited that he didn't notice Charlie was not listening, so he continued. Unfortunately, that rainforest has been seriously damaged, but I have read the government is currently working on. He stopped and looked at Charlie's serious face and asked, What's the problem, kid? Is everything okay at home? Mr. Jacobs was also a respected teacher. He was considered a caring man and an excellent teacher at his school. After hesitating for a moment, Charlie decided to tell him about his fears. It's logical. You're scared, but you need to face the truth and talk to your father about your real interests, Mr. Jacobs said, and continued. You'd better, or you will end up in law school and being miserable or dropping out after 1 or 2 semesters. And finally, he asked, Would you like me to talk with your father, Charlie? You know I'd be glad to. You're one of the best students I've ever had. No, please don't worry, Mr. Jacobs, said Charlie. I will talk to him. Então, o Charlie perguntou, né, para ele o que ele tinha escrito na carta. Ele falou, não, eu falei que você tinha interesse em sustentabilidade, em questões ambientais. E falou, mas por que você não está muito feliz, Charlie? Eu adoraria ir para o Brasil. O Charlie ficou espantado, nossa, você já foi para lá? Ele falou, sim, quando eu era um aluno, né? E você vai adorar o Brasil, a floresta e tal. E aí o Charlie falou, não, por que eu tô assustado por causa do meu pai e tal, né? Daí o professor falou, você quer que eu fale com seu pai, Charlie? Ele falou, não, pode deixar que eu vou falar com ele, né? E aí aqui em cima ele também fala que o professor era muito atencioso com os alunos, né? Mas o Charlie preferiu que ele mesmo fosse conversar com o pai dele. Então aqui na página 104 provavelmente a gente vai ter essa conversa. Não sei o que aconteceu com a minha página, enlouqueceu aqui. That night, Charlie didn't dare speak to his dad.
He didn't even have dinner with the family. He told everyone he had a headache and went to his bedroom. Up there, he could listen to his family talking happily and joking about the wonderful vacations they would soon have. It wasn't until next Thursday morning when Charlie decided to face both his mother and father. He wanted to be happy, but he felt a dark cloud over his head. Mom, Dad, I need to talk to you. Do you have a minute? It's about the summer vacations. Charlie handed the letter to his father, who did not understand what it meant. What is this, Charlie? It's a long story, Dad. I have been accepted to take a summer course, and continued telling them everything about the summer course and the university in Michigan. Have you made a decision yet? His mother asked when he finished. Mom, I'd love to go with you guys to Europe, but this is a lifetime opportunity, and so is taking a cruise with your family, his father interrupted. I know, Dad, but this is what I want to do for the rest of my life. Come on, Charlie, you are 17. You don't know what you want, his father said. I know I don't want to be a lawyer, Dad. Mr. Rogers. Então, o encontro foi mais ou menos como o Charles esperava, né? Ele estava meio com medo, né? De falar, chegou em casa, foi lá para cima e viu o pessoal brincando sobre as férias, até que ele decidiu falar, ó, tá aqui, eu que tenho que falar com vocês sobre as férias de verão, tá aqui o envelope. O pai dele não entendeu de começo, e aí ele falou que ele foi aceito para um curso de verão em Michigan. E a mãe dele falou, você já decidiu? Ele falou, eu gostaria de ir para a Europa com vocês, mas isso é uma oportunidade da minha vida. E aí o pai dele falou, mas também um cruzeiro com sua família também é. Ele falou, sei, mas é isso que eu quero fazer pelo resto da sua vida, da minha vida. Ele falou, come on, Charles, você é 17, você não sabe o que você quer pelo resto da vida. E, ou seja, o pai dele não gostou nada de que ele não se tornasse um lawyer, né? Não se tornasse um advogado. E aí já começa essa frase, ele fala, I know I don't want to be a lawyer, Dad. Eu sei que eu só não quero ser um advogado. Não sei o que está acontecendo com a minha... Refused to continue the conversation and strode off. Mrs. Rogers asked, are you seriously considering going to Michigan to attend the university there? I am not sure, Mom, but it might not be a bad idea. They have one of the top 10 environmental programs in the country, Charlie answered. Brazil is too far. Besides, we won't even be here. We will actually be on the other side of the world, she said. On Friday morning, Charlie got to school and, as usual, met Julie in one of the classrooms. So, how did it go? She asked. You can't imagine. It was much worse than I expected, and he continued. You should be my father's daughter. He would be delighted if I wanted to become a lawyer and work with him. He will understand, Charles, eventually, I'm sure. I sure hope so, he answered. Have you decided where to go? Nope, but I still have a week. We'll see what happens. Hey, everyone, Julie called. Charlie has just been accepted for a summer environmental program. He's going to Michigan and then to Brazil. Jules, what are you doing? Charlie asked. You'd better get used to the idea. I'm sure you will spend the summer traveling in this continent, Julie said, smiling. Então, ele encontrou no outro dia a Julie, né? O pai dele ficou muito bravo, saiu da conversa, não se falaram, né? A mãe dele falou, você realmente está considerando ir para Michigan, né? Ele falou, eu não sei, mas eles pode ser que não seja uma má ideia, eles têm o top 10 de programas ambientais do país, né? Eles estão dentro do top 10. E ela falou, mas o Brasil está muito longe, a gente também não vai estar aqui. Ou seja, a mãe dele também não gostou, nem a mãe nem o pai. Aí na sexta de manhã ele encontrou com a amiga dele, com a Julie, e perguntou para ele, né? E aí, como foi? Ele falou, nossa, foi pior do que a gente estava pensando. Você devia ser filha do meu pai, ele ia adorar, porque eu não quero seguir carreira como advogado. E aí ela falou, não, seu pai vai mudar de ideia. E aí no final ainda ela gritou, contou para todo mundo que o Charlie ia pro Brasil, né? E com a desculpa que ela falou que ele tem que se acostumar com a ideia. Vamos ver. O que vai acontecer?
Even though Charlie had felt really embarrassed when Julie told their acquaintances about his trip possibility, he started feeling more and more comfortable as the days passed. The days that followed gave him the opportunity to get used to the idea of traveling alone to a distant country. He had never been away from home alone, although he was almost 17. His classmates were constantly asking him about Brazil, so he became an expert in a few days. He read about the recent floods in Manaus and about the fertile lands that turned Brazil into the best coffee producer in the world. He also learned about the terrible droughts that families suffered in the northeast of the country. Day after day, he got more and more excited about his trip. He also got more and more interested in his recycling campaigns, for he knew it was the only thing he could do by himself to help his planet. Unfortunately, things at home were not as he liked. His father barely talked to him, and neither did his mother. His sisters were upset because their parents were upset, so nobody was happy. It was one of those annoying nights when suddenly the doorbell rang. It was Mr. Jacobs looking for Charlie's father. Even though Charlie had asked him not to talk to his father, here was Mr. Jacobs. What was he thinking? Professor Jacobs started, "Charles, Cindy, I think I owe you an apology," and continued, "I was not aware of your plans for the summer, and I decided to encourage Charlie to go to Michigan without consulting you first. I should have talked to you." "Well, Richard," said Mrs. Rogers, "I am really very upset because I was sure this would be the best summer yet for our family. We are really disappointed because Charlie doesn't want to come with us. I don't know if he has made a choice yet, but it's clear to me that he would prefer to go to Michigan." Então, continuou, né, aquele clima, ele começou a se acostumar com a ideia na escola, e só que o clima na casa dele não estava bom, não. E aí o Mr. Jacobs, o professor de ciências dele, resolveu ir até a casa falar com os pais. E já chegou pedindo desculpas. Falou, desculpa, eu devo desculpa a vocês porque eu devia ter perguntado para vocês primeiro, eu não sabia dos planos de vocês irem para a Europa. E aí o pai dele falou, realmente estou muito desapontado porque era a versão virar em família, a melhor viagem de nossas vidas. E a gente está realmente triste que o Charles não quer ir com a gente, né? Ele acha que o Charlie quer ir para Michigan. Agora a gente vai para a página 108. 107, desculpa, que é a última. Mr. Rogers didn't say a word. "I know, Cindy. However, I wish you could trust me. I have seen the kid at school. It's very unusual for a kid his age to have all that interest and initiative regarding the environment. I honestly think this is a great chance for him to find out what he really wants. For 16, almost 17 years, all I have ever expected was to have my son working with me at the firm. It has been really hard to accept that won't be possible," said Mr. Rogers. "I'm really worried about the distance. We will be in Europe while he is in Brazil. That's too many miles." "You don't have to worry about that. The professor in charge of the group is a friend of mine. I can get in touch with him anytime you want." Charlie entered the living room in that moment and said, "Don't worry, Mom. There are 1,000 ways in which we can communicate nowadays." "So, Charlie, you have made a choice," said Mr. Rogers. "Yes, Dad. I will really miss you. I would love to spend the summer with you on that boat and visit all those wonderful cities. But this is really important for me." Actually, I had not become aware of how important it was until these last few days when the possibility turned into a reality. "And the university?" asked Mr. Rogers. "Have you decided to go to Michigan?" "I don't have to decide that right now, Dad. There's still a year ahead." Charlie's family could not be with him at the airport when he left. Their flight to Rome had left a week earlier. It was Julie and Professor Jacobs who were there to say goodbye and wish him luck. "So, you're all set?" said Julie. "I am," answered Charlie. "What's the weather like in Brazil anyway?" Charlie laughed out loud and answered, "Don't worry, Mom. I'll manage. I just read June and July are excellent months to visit the rainforest." "Hey, you'll celebrate your birthday in Michigan," she answered. "You're right. My father had some special plans for my birthday,
but I didn't know until they left. Oh, he must have been disappointed. He was, but I think his biggest disappointment is that I won't attend law school. It's time, Charlie, Mr. Jacobs said. You'd better get going. See you in 4 weeks, Julie said. As Charlie flew over the country, he felt more and more confident and more excited about his future. He had certainly made the right decision. Então, pessoal, como vocês podem ver, final feliz, né? O pai dele aceitou, depois de muita insistência do professor Jacobs, deu tudo certo. A interpretação eu vou cadastrar para a gente fazer semana que vem. Tá? A gente está no finalzinho, as últimas páginas do livro agora, é a interpretação aí. E aí a gente vai fazendo ela semana que vem. Semana que vem, então, a gente termina essa apostila, já começa a apostila do segundo bimestre. Nós temos aí pouquíssimas páginas dessa apostila, então semana que vem já termina. E aí no finalzinho da semana que vem a gente começa a apostila nova. E aí não esqueçam da atividade, então, página 96 e 97 para segunda-feira. Ok? Ficou alguma dúvida? Não. Thank you so much for the class, guys. Muito obrigado. Have a great weekend. Acho que foi uma boa night.